No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre os projetos que são envolvidos para que a gente faça um loteamento de sucesso. E eu quero ir um pouquinho além dos projetos que são obrigatórios para a gente fazer a aprovação de loteamento, porque esse é um assunto que é particularmente muito importante para mim. Eu gosto muito desse assunto de projetos e eu acho que é por causa da minha formação lá atrás como engenheiro. Na faculdade de engenharia, a gente aprende muito a pensar sobre projetos. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo conta, fazendo cálculo, sempre decidindo entre um parâmetro que vai favorecer a segurança ou um parâmetro que vai favorecer a economia. E desse jeito, a gente consegue otimizar nossas decisões, os nossos projetos e, como consequência, a execução das obras. E, em geral, é muito melhor você tomar uma decisão em fase de projetos do que em obra. Eu tenho um exemplo disso aqui que é muito bom, que aconteceu comigo recentemente, que foi a construção da minha casa. A obra da construção, né, a obra da casa, durou 8 meses. A gente ficou 8 meses em construção, mas a nossa fase de projetos foi de 7 meses. A gente conseguiu ter uma obra tão rápida porque a gente inverteu a lógica das coisas. A gente acabou preferindo gastar mais tempo nessa fase de projetos, decidindo as coisas, resolvendo os problemas de compatibilização, que é um dos pontos que eu quero conversar com você nesse vídeo. E aí, hora que a gente vai para a obra, a gente reduz a quantidade de decisões que a gente vai ter que tomar durante a execução de obra. E assim, o funcionário, o pessoal que trabalha na construção, eles são todos excelentes, o pessoal é muito bom. Então, não é que um engenheiro ou um arquiteto sabe mais do que um mestre de obras ou do que um pedreiro, não. Esse pessoal que trabalha em obras sabe muito, eles têm um conhecimento muito bom. Mas, em geral, dá quase que para generalizar isso aqui para todas as decisões. Quando a gente toma uma decisão dentro do escritório, com o ar-condicionado ligado, com o projeto aberto lá no computador, com os outros arquivos abertos, quando a gente consegue pensar sobre as outras variáveis, consegue expandir o pensamento, pensar nas implicações das nas possíveis implicações que essa nossa decisão pode ter, em geral, quando a gente faz isso, a qualidade da decisão é melhor. Em geral, tomar uma decisão dentro do escritório é melhor do que tomar uma decisão lá no sol da obra, lá em cima do andaime, lá quando a betoneira já está funcionando, ou quando os caminhões já estão chegando dentro do loteamento, ou quando as máquinas já estão trabalhando. Um ambiente mais favorável para a tomada de decisão é quando a gente está um pouquinho desconectado desse calor do momento, desse calor do dia a dia. Então é por causa disso que eu acho que essa fase de projetos, que os projetos de infra e muito mais, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, são coisas importantes. Nesse vídeo eu quero dividir aqui a minha explicação com você em alguns pontos. O primeiro ponto é a gente relembrar aqui quais são as obras de infraestrutura obrigatórias para um loteamento. Você vai ver que nessa lista de obras de infraestrutura já tem alguns projetos que são obrigatórios que a gente apresente. Depois a gente vai ver quais são os documentos necessários para fazer a aprovação de um loteamento e você vai ver que a gente tem que levar lá para a prefeitura um projeto, existe um projeto com requisitos mínimos e depois eu quero avançar mais uma etapa com você e pensar nos projetos que não são obrigatórios, nos projetos que não são mínimos, mas que são essenciais para que a gente tenha sucesso dentro do nosso empreendimento. Sucesso no termo de executar uma obra que é um pouquinho mais barata e um pouquinho mais rápida. Para isso, para fazer a explicação desse vídeo, a gente vai usar o nosso principal documento de estudos. Onde é que a gente busca informações sobre o mercado de loteamento? Onde é que a gente busca as respostas sobre o parcelamento do solo? A gente busca essas respostas lá na Lei Federal 6766, que é o nosso principal documento, nossa principal legislação. Então, eu vou abrir aqui no meu celular a Lei Federal 6766 e a gente vai começar a nossa leitura por lá. Primeiro ponto, a gente quer descobrir quais são as obras mínimas de infraestrutura para um loteamento ou para o parcelamento do solo, porque essa generalização aqui é importante. Então, eu vou abrir com você aqui artigo 2º no parágrafo 5º. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. São basicamente 6 itens. Mas aqui, nesse parágrafo, eu quero destacar com você 3 itens que têm um procedimento de aprovação um pouquinho diferente, que é a energia elétrica
o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Esses 3 serviços são prestados por, normalmente, concessionárias. Essas empresas têm a concessão para a exploração desses serviços. Essas empresas podem ser públicas ou privadas ou público-privadas. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, quem faz a distribuição de energia é uma empresa chamada Equatorial. E quem faz o abastecimento de água e o esgotamento sanitário é uma empresa chamada Saneago, que é uma empresa, se eu não me engano, é uma empresa estadual aqui. Quando a gente vai fazer um empreendimento, quando a gente vai fazer um parcelamento do solo, loteamento ou desmembramento, se você não sabe qual é a diferença entre loteamento e desmembramento, tem um vídeo aqui no meu canal em que eu explico muito bem qual é essa diferença, mas quando a gente vai fazer um projeto de parcelamento do solo, a gente precisa obrigatoriamente prover para os nossos clientes esses 3 serviços. São 6 itens, mas esses 3 serviços a gente tem que dar. Energia elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Só que quem faz isso aqui são essas empresas. Então, o que a gente vai fazer é promover as condições para que essas empresas atendam esses novos clientes. Então, a gente vai executar as obras para essas empresas vão assumir essas obras e daí para frente elas vão explorar esse serviço lá junto com esses novos moradores que serão os novos clientes dessas empresas. Isso significa então que existe um padrão. A nossa obra, os nossos materiais, a execução tem que seguir o padrão lá da empresa. Então, se você quer executar um parcelamento do solo aqui no estado de Goiás, o seu projeto e os materiais que você vai comprar e a obra que você vai executar tem que respeitar os padrões da Equatorial Energia. Assim como em qualquer outro estado, se você vai executar um projeto de parcelamento do solo, você vai ter que respeitar as normas da empresa que tem a concessão de energia naquele estado. Você tem que respeitar essas normas. Então, primeira coisa que a gente faz quando vai aprovar um projeto é buscar essas diretrizes. E, na verdade, talvez até antes de buscar essas diretrizes de projeto, a gente faz uma consulta para essas empresas para saber se existe viabilidade para atender o nosso projeto. Como é obrigatório que o nosso projeto tenha, por exemplo, energia elétrica, a gente tem que ir lá na Equatorial Energia, no caso do estado de Goiás, e perguntar assim: Equatorial, vocês conseguem atender o meu empreendimento que vai ter 300 unidades lá no município tal? A Equatorial vai emitir para você um atestado de viabilidade. Ela vai te emitir uma carta dizendo que existe viabilidade técnica para atender o seu empreendimento. Da mesma maneira, eu tenho que fazer esse mesmo procedimento lá na empresa de água e na empresa de esgoto. Olha, existe viabilidade técnica para atender esse empreendimento? Eu vou lá na empresa e pergunto isso para a empresa de maneira formal. Eu posso fazer essa consulta de maneira informal, que é conversando lá com o analista, conversando com o projetista, conversando com a pessoa que trabalha no reservatório de água ou que trabalha na estação de tratamento. Eu pergunto de maneira informal, mas é necessário que exista essa consulta formal e você recebe esse documento formal que atesta que existe viabilidade técnica para atender o seu empreendimento. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, eu vou usando isso aqui como referência, que é um estado que eu conheço um pouquinho com mais detalhes, mas aqui no estado de Goiás, a Saneago, que é a empresa de água e esgoto, emite um documento chamado AVTO, que é um atestado de viabilidade técnica operacional, que é exatamente isso, afirmando que existe viabilidade para interligar esse empreendimento naquela rede. Então, esse atestado ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Aí, depois que você tem esse documento falando que você pode seguir seus estudos, você pode fazer seu projeto, essas empresas, elas têm diretrizes de projeto. Ela tem um modelo de carimbo ou ela tem um requisito, por exemplo, quando você for fazer o dimensionamento do seu loteamento, do seu sistema de água, do loteamento, sistema de distribuição de água do seu loteamento, você tem que colocar lá que cada habitante vai consumir 250 litros por dia. Então, se dentro de cada lote a gente vai ter 3 pessoas morando, você vai multiplicar 3 vezes 250 vezes o número de habitantes. E aí também existe um requisito para o reservatório de água. O seu reservatório de água tem que ser capaz de atender 8 horas do consumo do empreendimento. Esses requisitos, eles são requisitos internos da empresa. A boa notícia é que você, que é empreendedor, você que é loteador, normalmente não precisa saber esses requisitos internos. Porque o profissional que você vai contratar, que já trabalha com essas empresas,
O projetista que já trabalha com essas empresas está acostumado a produzir projetos para essas empresas. Então, você vai contratar um engenheiro eletricista para fazer o projeto de energia elétrica, você vai contratar um engenheiro civil ou um engenheiro sanitarista para fazer o projeto de distribuição de água e esgotamento sanitário. Esse pessoal que trabalha lá no seu estado já está acostumado a lidar com o trâmite de aprovação nessa empresa. Então, você só precisa saber, você só precisa conhecer ordens gerais. Mas beleza, com isso eu consigo aprovar um loteamento? Ainda não, porque você precisa juntar todos os documentos necessários para fazer a aprovação lá na Prefeitura Municipal. E existe um documento que é essencial para você fazer a aprovação na Prefeitura Municipal, que é um projeto de aprovação. O projeto para aprovação de um loteamento, ele está descrito para a gente lá no capítulo 3 da Lei Federal 6766. E ali tem um procedimento visando você buscar informações prévias, isso aqui é importante nas cidades maiores. Normalmente nas cidades menores a gente não tem que respeitar esse trâmite, mas eu quero passar com você rapidamente aqui pelo artigo 9º, no parágrafo 1º, que fala algumas coisas que são obrigatórias dentro do nosso projeto de aprovação. Então esse parágrafo 1º fala assim: os desenhos conterão pelo menos. Então todo projeto que você leva para aprovação de loteamento deve ter no mínimo isso aqui. 1. A subdivisão das quadras em lotes com as respectivas dimensões e numeração. 2. O sistema de vias com a respectiva hierarquia. 3. As dimensões lineares e angulares do projeto com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias. 4. Os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças. E 5. A indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas. E 6. A indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento de águas pluviais. Esses requisitos aqui, eles não são requisitos específicos lá para a sua prefeitura. É o seguinte, né? A lei federal fica lá em cima, a lei municipal fica aqui embaixo. Então, essa lei federal lá no começo fala assim, olha, lá no artigo 1º, os estados e municípios poderão estabelecer normas complementares a essa lei. Então, agora a gente viu, né? Agorinha a gente viu qual que era a obra de infra mínima para os parcelamentos do solo. Os estados e municípios podem pegar aquela lista de 6 itens e aumentar aquela lista de 6 itens. Eles podem falar que uma das obras mínimas para um projeto de loteamento é o paisagismo. Você tem que plantar árvores, flores e deixar o empreendimento verde. A lei federal não fala nada disso, mas o município pode falar sobre isso. Agora aqui é um outro caso. Os desenhos deverão conter no mínimo, e aí vem uma lista de vários itens. O seu município não tem o direito de cobrar menos do que isso. Então, por exemplo, fala que olha, tem que fazer o traçado do perfil longitudinal de todas as vias. Tem que fazer. O profissional que está fazendo seu empreendimento tem que produzir esse corte para você. Agora, é claro que acontece aí de muito empreendimento ser aprovado sem ter todos esses detalhes, o que não pode. O Ministério Público pode facilmente criar um caso com a aprovação do seu empreendimento e questionar a qualidade da análise da aprovação do seu empreendimento. Mas, de qualquer maneira, somente esse projeto de aprovação aqui, somente esse projeto legal, não é suficiente para que você conduza uma obra. Não é suficiente para que você faça, por exemplo, um projeto que eu acho essencial se a sua área tem algum desnível, que é um projeto de terraplanagem, ou um projeto de grade, como alguns técnicos chamam. Mas você precisa ter esse projeto, que é o projeto de... Não é que você vai nivelar toda a área, mas você, em fase de projetos, vai descobrir qual que é a movimentação de terra ideal. Você vai descobrir onde é que você vai fazer cortes e onde é que você vai fazer aterros, e você vai descobrir qual que é o nível ideal de corte e aterro para que você reduza a quantidade de movimentação externa de terra. Você não vai ter que levar terra para outro lugar e você não vai ter que fazer o bota fora, né? E você também não vai ter que comprar caminhões de terra. Toda aquela movimentação de terra do empreendimento vai ser resolvida ali dentro mesmo. Esse aqui é um projeto sensacional, mas que ao fazer esse projeto, você acaba impactando todos os outros projetos também. Porque, por exemplo, a gente sabe que o esgoto é um tipo de projeto, é um tipo de obra que acontece por gravidade. Então, o esgoto sai de um ponto mais alto e desloca por gravidade para um ponto mais baixo.
Se você está modificando o nível da área, se você está desnivelando aquela área original, esse projeto vai precisar passar por modificação. E agora é o seguinte, você tem uma linha de esgoto passando. Pode ser que no outro sentido esteja passando uma rede de drenagem de água pluvial. Eu estou falando aqui, eu estou te apresentando aqui, né, a ideia da compatibilização de projetos. Você contrata os projetos com vários profissionais, mas alguém tem que unir todos esses projetos. Você chamou uma empresa para fazer água e esgoto. Você chamou um topógrafo para fazer para você terraplanagem e movimentação de terra e projeto de grade. Você contratou um engenheiro para fazer para você o sistema de drenagem de águas de chuva. Agora, você vai ter que somar todos esses projetos. E ao somar esses projetos, você vai encontrando pontos de possível compatibilização. Isso aqui não chega a configurar um erro de projeto. Não é que os projetos que você contratou estão errados, mas você tem que compatibilizar, porque senão, se você não passar por essa etapa de compatibilização, e geralmente é a etapa que te demanda mais tempo, né? Quando eu falei que eu passei 7 meses em fase de projeto na construção da minha casa, eu gastei esses meses como? Principalmente em compatibilização. Eu compatibilizava os projetos e aí surgia alguns pontos que precisava de conferência, precisava de ajuste, aí a gente manda para o projetista devolve o projeto, a gente confere a compatibilização. Isso aqui normalmente é a etapa que te demanda mais energia e também, se você não faz, é a etapa lá na obra que vai te demandar mais decisões em loco. Essa parte de compatibilização. Você vai seguindo um projeto e aí depois você começa a pegar outro projeto para trabalhar e você percebe que agora que você fez esse primeiro projeto, esse segundo projeto não se encaixa naquela base por causa de algum detalhe de compatibilização. Esse negócio aqui de compatibilização é assim, existem profissionais especialistas nisso, em compatibilização. Você pega essas grandes obras, tipo um prédio de muitos andares, é um projeto que ele tem vários fatores complicantes. Existe o sistema de combate e prevenção de incêndio, existe o sistema de aquecimento de água, sistema de distribuição de gás, sistema elétrico, tem muitos sistemas estruturais, a fundação, tem muita coisa acontecendo dentro do prédio, muitas normas dos bombeiros, e aí é comum que a gente vai juntando os projetos e chega lá no final, esse projeto ele não se encaixa com os demais. Essa área da compatibilização é uma área quente dentro da engenharia, a gente tem que gastar muito tempo dentro dela. E aqui, né, nessa área de compatibilização, quando você entra para dentro desse mundo e começa a pensar no seu loteamento nesses termos de obra, e você começa a gastar tempo olhando para esses arquivos, para essas planilhas, para esses quantitativos de material, você vai antecipando tomadas de decisão e com isso você vai melhorando o seu custo de obras. Você vai pensando assim, não, mas será que se a gente não fizer tal coisa primeiro, a gente já não economiza em tal parte? Será que se a gente cortar esse caminho aqui para deixar para fazer essa última etapa lá na frente, a gente não consegue ganhar velocidade? Esse tipo de decisão ele acontece quando você está imerso dentro da fase de projeto. E aí, assim, além desses projetos que eu falei, que eles não são obrigatórios, mas que eu acho muito importantes, eu acredito que existem algumas coisas que também não são obra de infra básicas, mas eu também acho que são muito importantes e agregam muito valor. Por exemplo, essa questão do paisagismo. Eu recomendo que você execute uma praça e que você não simplesmente deixe aquela área ali, mas que você faça as coisas dentro dessa praça e um passo além, que você faça o paisagismo dessa área. Você plante árvores, coloque as plantas, as flores, as folhagens, sei lá o que você vai colocar lá, mas para deixar aquele espaço agradável. Tem uma outra coisa que eu também acho de uma delicadeza, que é quando o loteador, quando ele não é obrigado a fazer, ele mesmo assim faz toda a sinalização horizontal e vertical das vias. Isso demonstra um cuidado, mostra que você já está pensando naquele empreendimento como sendo cidade. E uma outra coisa também, que em geral não é nossa obrigação, e eu acredito que isso aqui é verdade para quase 100% das cidades brasileiras, em geral não é nossa obrigação executar as calçadas. E eu até entendo que executar calçada é uma obra que não é tão barata assim, mas se você tiver com uma folguinha aí no seu caixa e quiser
chamar um pouquinho de atenção ou agregar um pouquinho de valor no seu projeto, executar calçada ou criar alguma alternativa, pelo menos uma calçada ao redor da praça ou alguma pista de caminhada no perímetro do empreendimento. Isso aqui é uma coisa que eu acho que agrega muito valor. Não é obra de infra, mas você vai ter que fazer projeto para fazer isso aqui. Eu não recomendo que você, por exemplo, se você vai criar essa pista de caminhada no perímetro do empreendimento, não recomendo que você faça isso sem projeto, porque pode ser que essa obra estoure os seus custos demais, pode ser que fique muito caro, porque é concreto que você está utilizando, e a hora que você faz aquela área ali, você vai descobrir que o volume de concreto vai ser imenso. Então, descubra primeiro quanto concreto você precisa, quanto que vai ser a mão de obra desse pessoal para trabalhar ali, e aí depois você vai lá e contrata esse serviço. Bem, eu espero que faça sentido pensar em projetos quando você está fazendo obras de infra, afinal de contas, você está executando uma obra que é gigantesca. Eu acho que esse ponto aqui é essencial. E se você quer melhorar seus resultados dentro do mercado de loteamentos, ou se você quer entrar para esse mercado, eu tenho um convite muito especial para te fazer, que é participar comigo da minha próxima turma do curso de loteamentos. É a turma 43 do curso de loteamentos. Ela vai acontecer na próxima sexta-feira, no dia 14 de março, dependendo do dia que você está assistindo a esse vídeo. Na descrição desse vídeo tem um link para uma página com mais detalhes sobre esse curso. Lá tem um vídeo de apresentação e lá também você vai poder se inscrever. Eu realmente acredito que o curso de loteamentos é a melhor oportunidade de aprender mais sobre esse mercado e melhorar seus resultados nesse ano. E se você não puder participar dessa turma do curso de loteamentos, eu te encontro amanhã no nosso próximo vídeo.